Bom dia, bom dia a todos os irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus. Irmãos, mais uma vez eu venho falar das coisas de Deus aqui. E hoje eu vou falar sobre os falsos pastores que servem a Satanás, né? Nós conhecemos, tem um pastor específico que foi famoso antigamente, pregador famoso, e segundo a história diz que ele foi excluído por adultério, foi excluído da congregação que ele frequentava por adultério. E ele vem pregando na internet, falando tudo coisas que são oposição a Deus, apoiando o homossexualismo, porque ele mesmo disse que a neta dele, os parentes dele virou homossexual. Então, devido a isso, ele começou a apoiar essas coisas e dizer que Deus é amor, que Deus não sei o que lá. Mas isso é coisa do demônio. Deus não apoia o pecado. A salvação é só para quem está dentro dos mandamentos. Para quem se converter e deixar o pecado, tem salvação. Se você morrer dentro do pecado, não há salvação. Então esse pastor aí, ele está amando mais os filhos, mais a família do que a Deus. E Jesus disse, Jesus Cristo afirmou, se alguém amar seu pai, sua mãe, seu irmão, seu filho mais do que a mim, não é digno de mim. Então Jesus Cristo, Deus ele é a fonte da vida. Então o amor principal tem que ser ele. Então esse pastor se tornou um funcionário do diabo, porque prega apoiando o homossexualismo e falando heresias terríveis. Jesus Cristo ele é os 10 mandamentos. Todo judeu que guardava o sábado no Antigo Testamento, eles estavam dando testemunho que ele esperava o 7º Espírito de Deus, que é a palavra, que vinha para os salvar. E Jesus veio, Jesus é o verbo, ele é a palavra de Deus que se fez carne. E Jesus disse, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim será levantado o Filho do Homem. Falava dele, ele é a serpente, Jesus, ele é o mandamento. Jesus, ele é o 7º Espírito de Deus. Então Jesus é o mandamento do sábado, que é o 7º Espírito, com os 9 mandamentos dá 16, que é o leão da tribo de Judá. Então, quando você luta para obedecer os 10 mandamentos, você está provando que você ama Jesus Cristo, porque Jesus ele é os 10 mandamentos. Entendeu? Jesus diz assim, ó, sede simples como a pomba e prudente como a serpente. Quando Jesus disse sede simples como a pomba, ele disse sede simples como o Espírito Santo de Deus é, porque o Espírito Santo de Deus pousou sobre Jesus em forma de um pombinho. E como ele disse sede prudente como a serpente, ele estava dizendo sede prudente para obedecer conforme está escrito nos 9 mandamentos. Porque o número 9 no hebraico é a serpente. Que são os 9 mandamentos. O mandamento do sábado, que é Jesus, é o 7º Espírito, é o mandamento do sábado. Jesus é o Senhor do sábado. O mandamento do sábado é o próprio Jesus. Com os 9 mandamentos, que é a serpente, dá 16, o leão da tribo de Judá. Então, qualquer um que ensina você a contrariar esses mandamentos, estão trabalhando para o diabo. Qualquer religião, qualquer ensinamento que contrariar um desses mandamentos de Deus é falso e é obra do demônio. Então, esse pastor aí, ele se desviou. Primeiro ele caiu por adultério, segundo a congregação lá que excluiu ele. Depois agora ele vem falando dessas heresias, apoiando o homossexualismo, falando que Deus é amor, que não tem nada a ver. Não, Deus é amor, mas é o amor padrão, o amor conforme está escrito nos 10 mandamentos. Deus não vai apoiar homossexuais, Deus não vai apoiar coisas que contrariam o seu mandamento. Porque os 10 mandamentos são mandamento eterno. Porque é o próprio Jesus é eterno, o mandamento dele é eterno. É a palavra de Deus, entendeu? Então esse pastor se tornou um falso pastor, porque ele está amando mais a sua família do que a Deus. E por que isso é errado? Porque Jesus, Deus, ele é a fonte da vida. Sem Deus, sem Jesus, não existia ele, não existia a família dele. Então, Deus é primícia. O amor é primeiro a Deus, depois vem a sua família, entendeu? E ele está invertendo os papéis. Então, orar e vigiar, irmão. Todo esse tipo de pastor que trabalha assim estão trabalhando para o diabo. E que ele se arrependa antes de morrer, porque senão vai perder a salvação.